Magneto! Magneto é sem dúvida um dos vilões mais icônicos e complexos da Marvel, mas, acima de tudo, ele é uma das figuras mais trágicas da história dos quadrinhos. Ele apareceu pela primeira vez em X-Men número 1 em 1963, como o principal inimigo dos X-Men. À primeira vista, parecia apenas mais um supervilão em busca de poder e dominação. Mas quando conhecemos seu passado, fica claro que Magneto não é simplesmente um vilão, ele é um homem destruído pela crueldade do mundo, que faz o que acredita ser necessário para proteger seu povo, custe o que custar. Seu verdadeiro nome é Max Eisenhard, embora seja mais conhecido pelo pseudônimo Eric Lencher. Sua trágica história começa na Segunda Guerra Mundial, quando ainda era criança e testemunhou o pior lado da humanidade. Magneto é sobrevivente do Holocausto e foi preso no campo de concentração de Auschwitz, onde viu sua família ser assassinada e foi forçado a viver horrores inimagináveis. Essas experiências moldaram para sempre sua visão de mundo. Ele aprendeu que as pessoas sempre temem e tentam destruir aquilo que não entendem. Desde então, jurou que nunca mais seria impotente. Quando seus poderes mutantes de magnetismo se manifestaram, Magneto finalmente teve forças para revidar. Mas em vez de usar suas habilidades para promover a paz, decidiu que a única forma de garantir a sobrevivência dos mutantes era por meio da dominação. Para ele, os humanos jamais aceitariam os mutantes. A única solução era conquistá-los ou eliminar qualquer um que se colocasse no caminho. Sua filosofia é completamente construída em cima do trauma. Magneto trava uma guerra que já viveu uma vez e se recusa a deixar que aconteça de novo. O que o torna tão trágico é que seu objetivo não é o mal em si, mas sim a proteção. Assim como o professor Xavier, ele luta pelos mutantes, mas, enquanto Xavier acredita na coexistência pacífica entre mutantes e humanos, Magneto perdeu completamente a fé nesse sonho. Ele acredita que a paz nunca será possível porque a própria história já ensinou o contrário. Na visão dele, toda vez que os mutantes tentam viver em paz, acabam caçados, oprimidos ou mortos. Por isso, Magneto justifica suas ações, por mais extremas que sejam, acreditando ser o único disposto a fazer o que precisa ser feito. Quando age, não é por egoísmo, é porque realmente acredita que o futuro dos mutantes depende disso. Talvez o ponto mais comovente de sua história seja a relação com o professor Xavier, porque os dois são velhos amigos, antes unidos pelo mesmo sonho de ajudar os mutantes. Mas a divisão filosófica acabou transformando eles em inimigos. Mesmo assim, existe entre eles um respeito e também uma dor profunda. Ambos querem a mesma coisa, mas não conseguem concordar em como chegar lá. Magneto é a lembrança viva de que muitas vezes vilões não nascem assim, são moldados pela tragédia. Ele não é mal por ser mal como muitos vilões unidimensionais. Magneto é um homem que viu o pior da humanidade e jurou nunca mais deixar isso acontecer. Galactus! Quando pensamos em Galactus, geralmente imaginamos um ser imparável, quase como um deus que consome planetas inteiros sem remorso. Não é à toa que ele é conhecido como Devorador de Mundos. Mas por trás da armadura imponente, do poder imenso e da fome cósmica, Galactus é na verdade um dos personagens mais trágicos da Marvel. Ele nunca quis ser essa entidade, ele foi transformado pelo próprio universo. Sua história começa muito antes de existir esse universo Marvel que conhecemos. Antes de se tornar Galactus, ele era Galan de Ta, um cientista da última civilização sobrevivente do universo anterior. Enquanto seu universo caminhava para a morte térmica, Galan tentou salvar seu povo da extinção, mas não havia esperança. Nos momentos finais, acabou se fundindo com a consciência do cosmos e das cinzas daquele universo, renasceu no novo como Galactus, um ser de poder quase infinito e condenado a uma fome insaciável. Essa fome não era escolha, era uma maldição. Para sobreviver, Galactus precisa consumir a energia vital de planetas inteiros. Sem isso, ele morreria, e com ele, o próprio equilíbrio do universo entraria em colapso. Por isso, Galactus não destrói mundos por maldade, mas por necessidade. Aos olhos dele, isso faz parte da ordem natural. Mas para e pensa comigo, para as civilizações que ele consome, ele é uma força apocalíptica imparável, um monstro da destruição. O mais trágico é que Galactus se lembra de quem já foi. Ele ainda carrega a consciência de Galan, o homem que queria proteger a vida e não destruí-la. Esse contraste o assombra constantemente, mas é um destino do qual não consegue escapar. Geralmente, Galactus é acompanhado por seus arautos, como o Surfista Prateado, o Senhor do Fogo e Terrax, que viajam pelos cosmos em busca de mundos adequados para o seu sustento. Cada um deles tem sua própria tragédia, mas o Surfista Prateado é o mais marcante, já que sacrificou sua liberdade para salvar seu planeta natal, tornando-se servo de Galactus.
Tá, mas você pode perguntar o que tem a ver isso com a tragédia do Galactus? É que esses relacionamentos tornam o Galactus ainda mais trágico, porque, apesar de seu papel como destruidor, às vezes ele demonstra compaixão, entendendo assim a dor que ele mesmo causa. Houve momentos em que Galactus tentou mudar seu destino. Em The Ultimates, por exemplo, ele chegou a ser transformado no portador da vida, revertendo sua fome e se tornando a força de criação em vez da destruição. Mas isso durou pouco. O universo o puxou de volta para o ciclo de consumo e morte. O Lagarto! O Lagarto nasceu da tentativa de um homem de se curar, mas acabou perdendo sua humanidade nesse processo. Sua primeira aparição foi em O Espetacular Homem-Aranha número 6, em 1963. Dr. Curt Connors era um cientista brilhante e cirurgião talentoso. Serviu nas Forças Armadas até perder tragicamente o braço direito em combate. Obcecado em recuperar um membro perdido, se inspirou nos répteis, ficando fascinado com a capacidade dos lagartos de regenerar caudas e membros. Desenvolveu então um soro baseado em DNA de lagarto e testou em si mesmo. No começo, até funcionou, seu braço voltou a crescer, mas os efeitos não pararam aí. O soro começou a alterar todo o seu DNA, transformando em uma criatura reptiliana gigantesca. Inicialmente, Kurt ainda mantinha sua mente científica, mas com o tempo, o lado animal foi tomando conta. O lagarto acabou se tornando uma força selvagem, dominada pela ideia de exterminar a humanidade e substituí-la por uma raça de répteis, acreditando que isso seria a próxima etapa da evolução. A tragédia não está apenas no monstro, mas no homem preso dentro dele. Kurt Connors é uma boa pessoa, que inclusive já ajudou outros com deficiências semelhantes. Ele nunca quis ser um vilão. A carga emocional de sua história está justamente em sua relação com Peter Parker. Peter admira Kurt como mentor e amigo, então sempre que Connor se transforma, o Homem-Aranha não luta só contra um inimigo, mas tenta desesperadamente salvar alguém de quem gosta. Ao contrário de outros vilões, como o Duende Verde ou Venom, Peter não quer derrotar o Lagarto, ele quer trazer Kurt de volta, mas o ciclo nunca acaba. Não importa quantas vezes encontre a cura ou retome o controle, algo sempre o faz recair. Seja a tentação de usar o soro, seja um acidente, seja o retorno espontâneo do lagarto, Kurt está preso para sempre em uma batalha contra si mesmo. Doutor Destino! Ele é considerado por muitos o maior vilão da Marvel, um gênio que une ciência e magia movido pelo desejo de poder e dominação. Mas por trás da icônica Máscara de Ferro e do governo autoritário de Lativéria, o Doutor Destino é um personagem bem trágico. Victor Von Doom não queria apenas dominar o mundo, ele realmente acreditava ser o único capaz de salvá-lo. Nascida em uma família cigana pobre da Lativéria, Doom sofreu cedo com a perda. Sua mãe, Cynthia Von Doom, era uma feiticeira que fez um pacto com Mephisto. O acordo deu errado, ela acabou morta e o pai de Victor faleceu pouco tempo depois, tentando protegê-lo da elite dominante. Órfão e consumido pela dor, Victor cresceu obcecado em duas coisas: dominar a ciência e a magia para salvar a alma de sua mãe e nunca mais permitir que alguém o ferisse ou ferisse seu povo. Desde o início, não foi a ganância que o moveu, mas a perda e o desejo de corrigir injustiças. Sua inteligência logo chamou a atenção, e ele ganhou uma bolsa na Empire State University, onde conheceu Reed Richards. Mas foi lá que o orgulho selou seu destino. Reed percebeu uma falha no experimento de Victor, que buscava contato com os mortos para resgatar sua mãe. Doom, arrogante, ignorou o aviso, e o experimento explodiu, deixando ele com cicatrizes horríveis. Desde então, Doom culpou Richards por sua queda. Ele partiu dos Estados Unidos, vagou pelo mundo e encontrou uma ordem secreta de monges que o ajudaram a criar sua famosa armadura e máscara de ferro. Assim, nasceu o Doutor Destino. Doom poderia ter sido o maior herói da Marvel. Sua inteligência rivaliza com qualquer um, e seu domínio da ciência e da magia é quase imbatível. Ele já construiu máquinas do tempo, criou mundos, curou doenças, roubou o poder de Galactus e até controlou a própria realidade durante guerras secretas. Mas nada nunca é o suficiente. No fundo, Victor ainda é aquela criança ferida, tentando consertar o mundo quebrado por meio do controle. Na mente dele, a única forma de salvar a humanidade é governando ela completamente. E o mais assustador, em muitas histórias, Doom está certo. Sob seu governo de ferro, a Lativéria prospera, o povo tem segurança, comida e quase nenhum crime, mas vive sob prisão, sem liberdade. A tragédia de Doom é que ele não conhece outra forma de proteger sem dominar. Para ele, liberdade leva ao caos, e apenas sua vontade pode criar a ordem perfeita.
Outro ponto marcante é sua relação com Reed Richards. Doom vê Reed como um reflexo vivo do homem que poderia ter sido. O ódio que sente é pessoal, alimentado pela dolorosa ideia de que Reed pode ser, sim, mais inteligente que ele e mais feliz também. Para Victor, que se considera o homem mais brilhante do mundo, isso é insuportável. Doom começou com intenções nobres, mas ao tentar acabar com o sofrimento por meio do controle total, acabou se tornando o mesmo tirano que ele mesmo sempre odiou. Rei do crime! À primeira vista, o rei do crime pode parecer apenas mais um mafioso poderoso e violento, mas por trás do império de corrupção e violência existe a história de um homem que saiu da pobreza para acabar preso na própria ambição, paranoia e solidão. Wilson Fisk cresceu em extrema pobreza, sofria bullying constante pelo tamanho e pela aparência. E para piorar, tinha um pai alcoólatra violento que o menosprezava e espancava. Isso incutiu em Fisk a ideia de que poder era a única forma de sobreviver. Um dia, após anos de abusos, Fisk matou o próprio pai para proteger a mãe. Esse foi o primeiro passo em direção a uma vida guiada por medo, controle e violência. A partir dali, jurou nunca mais ser machucado, e para isso se tornaria o homem mais temido de Nova York. Sua ascensão aconteceu manipulando gangues, políticos e empresários, até virar o rei do crime, o verdadeiro senhor das sombras da cidade. Fisk não se vê como vilão, ele acredita que governa melhor do que qualquer herói. Em sua mente, cada assassinato, cada golpe ou traição é parte de um plano maior para manter a ordem e segurança. Não confia em ninguém, ama pouquíssimos e teme perder tudo que construiu. Essa paranoia o leva a destruir até aqueles que mais importam. E no fim, apesar de toda a riqueza e influência, Wilson Fisk é um homem solitário. Sua obsessão por controle o impede de viver a felicidade genuína. Ele reconstrói seu império repetidamente, mas sabe que ele é frágil. O poder baseado no medo nunca é estável. A tragédia do rei do crime é que ele poderia ter sido muito mais. Fisk tinha potencial para ser líder, protetor ou até um tipo de herói, mas seu trauma e sua crença de que o mundo só respeita a força o transformam num ditador cruel e também medroso. Soldado Invernal. Antes de se tornar um assassino temido no mundo todo, o Soldado Invernal era apenas Buck Barnes, melhor amigo e parceiro fiel do Capitão América. Mas sua vida virou a história sombria de um homem roubado de si mesmo e transformado em uma arma. Buck foi apresentado ainda na Segunda Guerra, lutando lado a lado com Steve Rogers contra os nazistas e a Hydra. Mas durante uma missão, perto do fim da guerra, Buck aparentemente morreu em uma explosão. Steve chorou sua perda por décadas, acreditando que seu amigo havia partido para sempre. Mas Buck não morreu. Seu corpo, quase sem vida, foi recuperado pelos soviéticos. Eles apagaram sua memória, colocaram um braço cibernético nele e o transformaram no assassino perfeito, o Soldado Invernal. Por mais de 70 anos, Buck foi mantido em animação suspensa, sendo descongelado apenas para missões de alto nível. Cada vez que acordava, sofria lavagem cerebral, cumpria ordens e era congelado de novo. Nunca teve chance de viver sua própria vida. A tragédia do Soldado Invernal é que ele não era mal por escolha, era uma vítima, preso dentro da própria mente, forçado a cometer atrocidades enquanto o verdadeiro Buck estava enterrado sob anos de trauma e programação. Sua ligação com o Capitão América torna tudo ainda mais doloroso. Para Steve, descobrir que o Soldado Invernal era seu melhor amigo foi devastador. Mas em vez de desistir, Steve lutou para trazê-lo de volta. E estava certo. Com ajuda, Buck recuperou sua identidade. Mas a liberdade não apagou o passado, apenas o deixou mais dolorosamente consciente dele. Ele se lembra de cada missão, de cada morte que causou, e essa culpa quase o destruiu. Mesmo depois de lutar com os Vingadores, Bucky não se vê como herói. Para ele, ser bom não tem a ver com títulos, mas com tentar silenciosamente compensar os danos que foi forçado a causar. Criador. O Criador é uma versão distorcida do Reed Richards do universo Ultimate. Enquanto o Reed da Terra 616 é herói, generoso e movido pela compaixão, o Criador é o que acontece quando o mesmo gênio é destruído por dor, rejeição e isolamento. Desde pequeno, Reed já era um prodígio, mas sua inteligência não trouxe felicidade. Pelo contrário, tinha um pai abusivo, frio e indiferente, que via o brilho do filho como ameaça em vez de dom. Esse abuso afastou Reed emocionalmente das pessoas. Por um tempo, ele encontrou alívio no Quarteto Fantástico. Ele amava Sue Storm, respeitava Ben Green e pela primeira vez sentiu que fazia parte de algo maior. Mas quando o universo Ultimate entrou em colapso, Reed se viu rejeitado pelo mundo, por seus amigos e até por Sue.
Tudo em que acreditava foi arrancado, e isso o convenceu de que o apego era fraqueza. Reed abandonou seu lado humano e se transformou no criador. Alterou o corpo e mente, tornando-se quase uma máquina, guiado apenas pela lógica fria e pelo desejo de progresso sem limites. Seu brilhantismo ainda está lá, mas agora voltado para a dominação multiversal e bioengenharia horrenda. Para ele, salvar pessoas é distração, apego é perda de tempo. A relação dele com o Reed da Terra-616 é perturbadora. O criador vê o Senhor Fantástico como uma versão fraca de si mesmo, ingênua por ainda acreditar em família e esperança. Mas no fundo, o criador é ainda aquele garoto solitário e obstinado. A diferença é que agora, em vez de tentar provar o seu valor para o seu pai, ele tenta provar para todo o multiverso. Gore, o carniceiro dos deuses. Gore, que estreou em Thor, o Deus do Trovão número 2 de 2013, é talvez o exemplo mais cruel de vilão movido pela dor, perda e desejo desesperado de justiça, ainda que essa justiça venha na forma de massacre. Ele nasceu em um planeta árido, condenado à fome e desastres. Desde pequeno, foi ensinado a rezar e adorar os deuses, mas, apesar das orações, nunca recebeu ajuda. Um a um, Gore viu todos que amava morrer, inclusive sua filha, que faleceu de fome em seus braços. Nesse momento, algo dentro dele se quebrou. Ele chegou a uma conclusão terrível. Os deuses existem, mas simplesmente não se importam. Ao descobrir que eles eram reais e viviam indiferentes ao sofrimento humano, sua dor virou ódio, até que encontrou a Necroespada, uma arma de pura escuridão que lhe deu poder para matar deuses. De homem destruído, Gore virou uma força imparável. Sua missão era exterminar todos os deuses do universo. E, em muitos casos, seu argumento até fazia sentido, porque deuses deveriam existir se ignoram o sofrimento de quem os adora. Durante milhares de anos, Gore massacrou panteões inteiros, mas quanto mais poder conquistava, maior era o vazio dentro dele. Porque no fim, nenhum deus morto traria de volta a sua família. Sua guerra contra o Thor foi brutal. Ele o enfrentou em 3 épocas diferentes: passado, presente e futuro. Não apenas fisicamente, mas filosoficamente, forçando o Deus do Trovão a encarar as falhas da divindade e sua negligência para com os mortais. O mais trágico em Gore é que, apesar do ódio e da fúria, ele ainda é apenas um homem que perdeu tudo. Sua luta é uma forma de dar sentido à dor, mas no fundo, o que ele carrega é luto. Agora eu te pergunto, quais desses personagens são os mais cativantes? Pra mim, o Magneto faz muito sentido dentro da comunidade mutante, você não acha?